Você já sentiu o peso de guardar mágoas no coração? Já percebeu como o perdão pode ser libertador, mas ao mesmo tempo tão difícil de oferecer? Hoje, vamos falar sobre algo que pode transformar sua vida de dentro para fora: o perdão. Eu sou o Marcos, do canal Paz e Luz, e aqui nós buscamos juntos a paz que vem de Deus, com mensagens diárias de fé, esperança e amor. No devocional de hoje, vamos mergulhar fundo na importância do perdão, um tema que toca a todos nós e que pode ser a chave para uma vida mais leve e cheia da graça de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário aqui no canal Paz e Luz. É sempre uma alegria ter você conosco, buscando juntos a presença de Deus e refletindo sobre temas que transformam nossas vidas. Hoje, quero convidar você a se desconectar por alguns minutos das preocupações do dia a dia e mergulhar em uma mensagem que pode trazer cura para o seu coração. Imagine-se agora em um lugar tranquilo, onde você pode ouvir a voz de Deus falando diretamente com você. Talvez seja um jardim com o som suave do vento passando pelas árvores, ou um cantinho especial da sua casa onde você sente paz. É nesse ambiente de calma e reflexão que vamos falar sobre o perdão. O perdão é como um bálsamo para a alma, mas também pode ser um dos maiores desafios que enfrentamos. Quantas vezes nos sentimos presos a mágoas, ressentimentos e dores do passado? Quantas vezes carregamos fardos que não fomos feitos para carregar? Hoje, vamos abrir o coração para entender o que Deus nos ensina sobre o perdão e como Ele pode nos libertar. E fique comigo até o final, porque eu vou compartilhar uma mensagem especial que pode mudar a forma como você enxerga o perdão e, quem sabe, trazer a paz que você tanto busca. Vamos juntos nessa jornada de fé e reflexão. O perdão, uma palavra tão pequena, mas com um significado tão profundo. Quando falamos sobre perdão, muitas vezes pensamos em algo que oferecemos aos outros, mas a verdade é que o perdão também é um presente que damos a nós mesmos. Ele é uma chave que abre as portas da liberdade emocional e espiritual, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma das atitudes mais difíceis de tomar. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu nunca vou perdoar"? Ou talvez você mesmo já tenha dito isso em algum momento da sua vida. É natural. Quando somos feridos, a dor pode ser tão grande que parece impossível deixar para trás. Ficamos presos em um ciclo de mágoa, ressentimento e até mesmo raiva. Mas o que muitas vezes não percebemos é que, ao não perdoar, somos nós que continuamos presos. É como carregar uma mala pesada por uma estrada longa, sem perceber que podemos simplesmente soltá-la. No devocional de hoje, vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. Vamos entender por que Deus nos chama a perdoar, mesmo quando parece impossível. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro pergunta a Jesus: "Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes?" E Jesus responde: "Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa resposta de Jesus nos mostra que o perdão não é uma opção, mas um estilo de vida para aqueles que desejam viver segundo a vontade de Deus. Mas por que perdoar é tão importante? Será que perdoar significa esquecer o que aconteceu ou fingir que a dor não existiu? E como podemos perdoar quando o coração ainda está machucado? Essas são perguntas que vamos responder juntos ao longo deste devocional. Quero que você saiba que Deus entende a sua dor. Ele sabe o quanto é difícil perdoar, mas também sabe o quanto isso é necessário para que você viva plenamente. O perdão não é apenas um ato de obediência a Deus, mas também um caminho para a cura. Quando perdoamos, liberamos o outro, mas, acima de tudo, liberamos a nós mesmos. É como abrir as janelas de uma casa fechada há muito tempo e deixar a luz entrar. O perdão traz alívio, traz paz e nos aproxima do coração de Deus. Então, eu te convido a refletir. Existe alguém que você precisa perdoar hoje? Talvez seja um amigo, um familiar, ou até mesmo você mesmo. Sim, muitas vezes precisamos nos perdoar por erros do passado,
por escolhas que fizemos e que ainda nos pesam. Hoje, vamos juntos buscar a força que vem de Deus para dar esse passo tão importante. O perdão é um dos maiores desafios que enfrentamos como seres humanos. Ele exige de nós algo que vai contra a nossa natureza, abrir mão do orgulho, da justiça própria e muitas vezes da dor que nos acompanha há tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, o perdão é uma das maiores demonstrações de amor que podemos oferecer, tanto a nós mesmos quanto aos outros. Pense por um momento. Quantas vezes você já foi ferido por palavras ou atitudes de alguém? Talvez tenha sido algo recente, ou talvez seja uma ferida antiga que você carrega há anos. E se formos honestos, todos nós já estivemos do outro lado também. Todos já cometemos erros, já magoamos alguém, mesmo sem querer. O perdão, então, não é apenas algo que oferecemos, mas também algo que precisamos receber. A Bíblia está repleta de exemplos de perdão. Um dos mais poderosos é o de José, no livro de Gênesis. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e passou anos enfrentando injustiças e sofrimentos. Mas quando teve a oportunidade de se vingar, ele escolheu perdoar. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Que lição poderosa! José entendeu que o perdão não era apenas sobre os irmãos dele, mas sobre o propósito maior que Deus tinha para a sua vida. E o que dizer de Jesus? Ele é o maior exemplo de perdão que podemos ter. Mesmo sendo perfeito, ele foi traído, humilhado, espancado e crucificado. E ainda assim, enquanto estava na cruz, ele orou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Lucas, capítulo 23, versículo 34. Esse é o amor de Deus em ação. Um amor que perdoa, mesmo quando o outro não merece. Mas talvez você esteja pensando: "Marcos, isso é lindo, mas eu não sou como José nem como Jesus. Eu sou apenas humano, e perdoar é muito difícil para mim." E eu quero te dizer, está tudo bem sentir isso. Deus sabe das suas limitações. Ele não espera que você perdoe com suas próprias forças. É por isso que Ele nos dá o Espírito Santo, para nos capacitar a fazer aquilo que, sozinhos, não conseguimos. O perdão não significa que você está dizendo que o que aconteceu foi certo. Não significa que você está ignorando a dor ou fingindo que nada aconteceu. Pelo contrário, o perdão reconhece a dor, mas escolhe não deixar que ela defina quem você é. É como soltar uma corda que está te prendendo a algo que já passou. Quando você perdoa, você se liberta. E sabe o que é mais incrível? O perdão não é apenas um mandamento de Deus, mas também é algo que traz benefícios para a nossa saúde. Estudos mostram que pessoas que perdoam vivem mais felizes, têm menos estresse e até mesmo uma saúde física melhor. Isso porque o perdão nos liberta de emoções negativas que podem nos consumir por dentro. Deus, em sua sabedoria, nos chama a perdoar não apenas para obedecermos a Ele, mas porque Ele sabe que isso é o melhor para nós. Agora, eu quero que você reflita. O que está te impedindo de perdoar? Será que é o medo de parecer fraco? Ou talvez a ideia de que, ao perdoar, você está deixando o outro sair impune? Quero te lembrar que o perdão não é sobre o outro, mas sobre você. É sobre a sua paz, a sua liberdade e o seu relacionamento com Deus. E se você ainda tem dúvidas sobre como perdoar, fique comigo, porque no próximo momento vamos falar sobre como dar os primeiros passos para liberar o perdão, mesmo quando parece impossível. Chegamos ao ponto mais importante deste devocional, o momento de entender como o perdão pode transformar a sua vida de maneira profunda e definitiva. Quero que você imagine por um instante como seria viver sem o peso das mágoas, sem o fardo dos ressentimentos e sem as correntes que te prendem ao passado. Imagine a liberdade de um coração leve, cheio de paz e da presença de Deus. É isso que o perdão pode fazer por você. O perdão é um ato de coragem. Ele exige que você olhe para a dor de frente, reconheça o que aconteceu e ainda assim escolha soltar. Não é fácil,
mas é possível. E sabe por quê? Porque Deus está com você nesse processo. Ele não apenas te chama a perdoar, mas também te dá a força necessária para isso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Isso inclui perdoar, mesmo quando parece impossível. Agora, quero compartilhar algo que pode mudar a forma como você enxerga o perdão. Muitas vezes, pensamos que perdoar é um favor que fazemos para quem nos feriu. Mas a verdade é que o perdão é um presente que damos a nós mesmos. Quando você perdoa, você se liberta. Você deixa de carregar o peso do passado e abre espaço para que Deus faça algo novo na sua vida. Lembre-se da história de José, que mencionamos antes. Ele tinha todos os motivos para guardar rancor dos seus irmãos. Eles o traíram, o venderam como escravo e o abandonaram. Mas José escolheu perdoar, e por causa disso, Deus o elevou a uma posição de honra e o usou para salvar muitas vidas. O perdão de José não apenas trouxe reconciliação com sua família, mas também cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. E o que dizer de Jesus? Ele nos perdoou de uma dívida que jamais poderíamos pagar. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus não esperou que fôssemos perfeitos para nos perdoar. Ele nos perdoou por amor, e é esse mesmo amor que Ele nos chama a oferecer aos outros. Talvez você esteja pensando: mas Marcos, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o quanto fui ferido. E você está certo. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele conhece cada lágrima que você derramou, cada dor que você sentiu, e Ele está te dizendo hoje: filho, filha, confie em mim. Deixe que eu cuide do seu coração. Solte esse peso e permita que eu te cure. O perdão não é um sentimento, ele é uma decisão. Você não precisa esperar até sentir vontade de perdoar. Você pode escolher perdoar hoje, aqui e agora, e pedir a Deus que te ajude a lidar com os sentimentos que ainda restam. E sabe o que é mais incrível? Quando você dá esse passo de fé, Deus começa a trabalhar no seu coração. Ele te dá a paz que excede todo o entendimento e te ajuda a seguir em frente. Agora, quero que você faça uma pausa e reflita. Existe alguém que você precisa perdoar? Talvez seja um amigo, um familiar ou até mesmo você mesmo. Feche os olhos por um momento e peça a Deus que te mostre quem é essa pessoa. E se você sentir que está pronto, faça uma oração simples dizendo: Senhor, eu escolho perdoar. Eu entrego essa dor nas tuas mãos e confio que o Senhor vai me ajudar a seguir em frente. O perdão é o início de uma nova jornada. É o momento em que você deixa o passado para trás e abre espaço para que Deus faça algo novo na sua vida. E se você está disposto a dar esse passo, eu quero te dizer: Deus está com você. Ele vai te sustentar, te fortalecer e te guiar em cada momento. No próximo momento, vamos falar sobre como o perdão pode trazer cura e restauração, não apenas para você, mas também para os seus relacionamentos. Fique comigo, porque Deus ainda tem algo especial para falar ao seu coração. O perdão é um ato de fé. É confiar que Deus está no controle, que Ele é justo e que, ao entregarmos nossas dores a Ele, Ele cuidará de tudo. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor é o meu juiz, o meu defensor e o meu consolador. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Um coração disposto a confiar nele, mesmo quando não entendemos tudo. Talvez você ainda esteja se perguntando: mas e se a pessoa que me feriu não se arrepender? E se ela nunca pedir perdão? Quero te lembrar que o perdão não depende do outro. Ele é uma decisão sua, entre você e Deus. Não é sobre o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer, mas sobre o que Deus pode fazer em você. Quando você perdoa, você entrega a situação nas mãos de Deus e permite que Ele seja o juiz. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso significa que você não precisa carregar o peso de fazer justiça com as próprias mãos.
Deus é justo, e Ele cuidará de tudo no tempo certo. E sabe o que é mais lindo? Quando você perdoa, você se torna mais parecido com Jesus. Ele nos perdoou de uma dívida que jamais poderíamos pagar. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E ao perdoarmos, estamos refletindo esse mesmo amor ao mundo. É como se disséssemos: eu fui perdoado por Deus e agora escolho perdoar também. Mas o perdão não apenas transforma o seu coração. Ele também pode restaurar relacionamentos. Talvez você tenha um amigo ou um familiar com quem não fala há anos por causa de uma mágoa. Talvez você tenha se afastado de alguém que ama porque não conseguiu perdoar. Quero te encorajar a dar o primeiro passo. Pode ser uma mensagem, uma ligação ou até mesmo uma oração. Peça a Deus que te mostre como agir e confie que Ele vai te guiar. E se você sente que precisa de perdão, lembre-se de que Deus está sempre pronto para te perdoar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que você tenha feito, Deus está de braços abertos, esperando que você volte para Ele. O perdão de Deus é completo, é perfeito e é gratuito. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Hoje, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Escolha perdoar. Escolha soltar o peso que tem te prendido. Escolha confiar em Deus e permitir que Ele cure o seu coração. E se você sente que precisa de ajuda, ore. Fale com Deus. Diga a Ele como você se sente e peça que Ele te dê a força necessária para perdoar. Ele está com você e Ele nunca vai te abandonar. Lembre-se, o perdão não é o fim, mas o começo de algo novo. É o início de uma vida mais leve, mais livre e mais cheia da presença de Deus. E, quando você escolhe perdoar, você abre espaço para que Deus faça coisas incríveis na sua vida. O perdão é um ato de fé. É confiar que Deus está no controle, que Ele é justo e que, ao entregarmos nossas dores a Ele, Ele cuidará de tudo. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor é o meu juiz, o meu defensor e o meu consolador. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Um coração disposto a confiar nele, mesmo quando não entendemos tudo. Talvez você ainda esteja se perguntando: mas e se a pessoa que me feriu não se arrepender? E se ela nunca pedir perdão? Quero te lembrar que o perdão não depende do outro. Ele é uma decisão sua, entre você e Deus. Não é sobre o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer, mas sobre o que Deus pode fazer em você. Quando você perdoa, você entrega a situação nas mãos de Deus e permite que Ele seja o juiz. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso significa que você não precisa carregar o peso de fazer justiça com as próprias mãos. Deus é justo, e Ele cuidará de tudo no tempo certo. E sabe o que é mais lindo? Quando você perdoa, você se torna mais parecido com Jesus. Ele nos perdoou de uma dívida que jamais poderíamos pagar. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E ao perdoarmos, estamos refletindo esse mesmo amor ao mundo. É como se disséssemos: eu fui perdoado por Deus e agora escolho perdoar também. Mas o perdão não apenas transforma o seu coração. Ele também pode restaurar relacionamentos. Talvez você tenha um amigo ou um familiar com quem não fala há anos por causa de uma mágoa. Talvez você tenha se afastado de alguém que ama porque não conseguiu perdoar. Quero te encorajar a dar o primeiro passo. Pode ser uma mensagem, uma ligação ou até mesmo uma oração. Peça a Deus que te mostre como agir e confie que Ele vai te guiar. E se você sente que precisa de perdão, lembre-se de que Deus está sempre pronto para te perdoar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que você tenha feito, Deus está de braços abertos, esperando que você volte para Ele. O perdão de Deus é completo,
é perfeito e é gratuito. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Hoje, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Escolha perdoar. Escolha soltar o peso que tem te prendido. Escolha confiar em Deus e permitir que Ele cure o seu coração. E se você sente que precisa de ajuda, ore, fale com Deus. Diga a Ele como você se sente e peça que Ele te dê a força necessária para perdoar. Ele está com você e Ele nunca vai te abandonar. Lembre-se, o perdão não é o fim, mas o começo de algo novo. É o início de uma vida mais leve, mais livre e mais cheia da presença de Deus. E, quando você escolhe perdoar, você abre espaço para que Deus faça coisas incríveis na sua vida.